Olá, tudo bom com vocês? Bom, nesse momento em que muitos falam a respeito das questões ambientais que envolvem o Brasil e a preservação da mata na Amazônia, nós devemos considerar alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles é que já temos algum tempo, né, e isso nós podemos falar algumas décadas, uma crise ambiental que é instalada e ela se deve muito ao desenvolvimento sem medidas de países, no caso de primeiro mundo, mais desenvolvidos, que vieram no percurso, então, de alguns séculos, devastando suas próprias áreas de preservação ambiental. Numa época em que o conceito de APAs, né, áreas de preservação ambiental, nem existia. No século passado, por volta da década de 60, 70 e particularmente durante a década de 80, que para nós o Brasil foi uma década perdida, discutiu-se muito a respeito das questões que envolviam os limites da preservação ambiental em relação às questões de desenvolvimento econômico e, naturalmente, os conceitos foram instalados, no caso, relacionados ao desenvolvimento sustentável. Quando a gente pega a teoria e a gente busca, então, no caso, autores renomados, pessoas que estariam vinculadas a esses aspectos que envolvem a preservação ambiental e muito, em parte, as questões críticas, a gente pode buscar, por exemplo, em Guilherme Folladori as questões relacionadas à sua grande obra, Os Limites do Desenvolvimento Sustentável, em que se fala a respeito justamente dos aspectos em que a própria questão envolvendo a sustentabilidade não daria conta justamente das necessidades relacionadas à preservação ambiental. Então, a gente precisa observar que os aspectos relacionados a isso estão muito vinculados ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento das grandes economias mundiais. O Brasil, sempre um país em desenvolvimento, né, mas que para mim é um país subdesenvolvido, tem aspectos relacionados a essa questão da preservação ambiental muito inerentes à sua própria concepção e às suas próprias características demográficas e geográficas. A Amazônia é nossa, e aí, nesse sentido, a gente pode dizer que é sorte do mundo que a Amazônia seja do Brasil, porque pelo fato de o Brasil ser um país que se desenvolveu tardiamente e continua em desenvolvimento, nós não tivemos, em primeiro lugar, a capacidade técnica e tecnológica, não tivemos a aceleração do nosso desenvolvimento e tampouco tivemos aspectos relacionados à própria ganância de países mais desenvolvidos para que pudéssemos, então, devastar a mata da Amazônia. O grande território, 90% da Amazônia, está praticamente no Brasil, totalmente no Brasil. E nesse contexto, a gente pode também dizer que os nossos países vizinhos que possuem territórios da floresta amazônica têm as mesmas características de desenvolvimento tardio, aspectos relacionados a demandas muito mais emergenciais do ponto de vista social do que do ponto de vista desenvolvimentista, e no que tange ao Brasil, as características são as mesmas, dado que as nossas regiões norte e nordeste são as regiões menos desenvolvidas do Brasil. Imaginem só se a Amazônia fosse norte-americana. Haveria alguma Amazônia nesse momento? Se pensarmos no grande desenvolvimento do território norte-americano, inclusive com a anexação de territórios de outros países, né, infringindo a soberania nacional do México, como todos nós sabemos, e características relacionadas também à compra, né, aquisição no percurso histórico de outros territórios espalhados no mundo, e mais recentemente até a própria investida no território da Groenlândia, nós podemos dizer assim que nós não teríamos uma Amazônia hoje. Então as características seriam muito mais devastadoras do que se podemos falar que existem hoje. E a Europa não é nenhum exemplo, né? Vide questões relacionadas ao desenvolvimento das grandes economias europeias e até daquelas que não são tão grandes assim, como Portugal e Espanha, que em um percurso histórico devastaram não apenas o seu próprio território, como também os territórios que foram colonizados por esses grandes países, essas grandes economias. Então, a grande questão no momento não é a perspectiva relacionada à Amazônia pegando fogo. Nós todos sabemos que existe um grande hype, né, relacionado a essa situação, muito mais político do que do ponto de vista da preservação ambiental, e que, independente do governo, independente da orientação política que nós temos, nós precisamos ter a característica, nós, gestores, precisamos ter a característica de análise do problema. E o problema está muito mais vinculado à questão relacionada ao desenvolvimento econômico do que propriamente dito a um desleixo, a um laissez-faire relacionado a questões políticas.
E nós precisamos observar em outro autor, Alan Scheinberg, as questões relacionadas à esteira de produção, né? Dentro do seu conceito principal da esteira de produção em massa, enquanto nós estivermos observando empresas multinacionais, governos e também, naturalmente, questões políticas envolvidas a uma não desaceleração do desenvolvimento, nós estaremos naturalmente devastando cada vez mais. E não só a Amazônia, mas outros lugares do mundo que ainda são necessários do ponto de vista dos ecossistemas. E observando, então, Ulrich Beck e a sua teoria da sociedade de risco, nós vivemos a sociedade de risco desde o final da década de 80, onde algumas medidas e alguns tratados foram assinados e pactos climáticos, entre outros, para que, então, pudesse haver uma desaceleração, um freio no desenvolvimento, e, na verdade, isso foi apenas uma maquiagem para um problema muito maior, que era a questão de não haver uma política propriamente dita em relação às questões ambientais e em relação ao futuro na sociedade e que nos coloca dentro de uma situação de risco. O conceito da sociedade de risco observa, então, a despolitização dos aspectos relacionados ao clima, a despolitização ou a falta de políticas efetivas do ponto de vista social e características que também vão ao desencontro e não às questões de encontro para o tratamento de problemas que envolvem o desenvolvimento e a desigualdade econômica entre as nações. Nesse contexto, a gente pode dizer que a sociedade de risco nada mais é do que o que nós estamos vivendo hoje. E, naturalmente, hoje se discute muito essa questão da Amazônia e o Brasil está no centro do problema. As grandes perguntas que ficam no ar, principalmente em relação ao que tem sido dito no noticiário, e não só no noticiário tendencioso, mas no noticiário que nós também temos mais racional, o que está por vir. Né, questões relacionadas à soberania nacional brasileira, questões relacionadas ao poder econômico de outros países e grandes países, questões relacionadas a quais serão as medidas reais que serão adotadas, não só em relação às queimadas da Amazônia. Afinal de contas, todo ano a gente tem queimadas, criminosas, não criminosas, espontâneas, e muitas delas relacionadas, inclusive, às próprias características climáticas da região. A grande questão que fica é o que está por vir. E é nesse sentido que eu levo vocês à reflexão. E faço, então, um exercício de pensar, se hoje nós vivemos uma sociedade de risco, que nos coloca sob a iminência de um problema que é muito maior do que a própria crise ambiental que já vivemos há algumas décadas, o que está por vir em relação às gerações futuras? Você, seus filhos, seus netos, e nem adianta dizer, não estarei aqui para ver, porque nós já estamos vivendo alguns problemas relacionados, por exemplo, ao aumento da temperatura, a questões relacionadas à escassez de alguns alimentos, aos grandes períodos de seca, entre outros, que fazem com que a gente venha a se preocupar. Deixo essa reflexão para vocês. Se você gostou, aperta aí o curtir. Se você quiser saber mais e estar atento aos próximos vídeos, basta acionar aí o sininho. Um forte abraço e até a próxima.